ouvimos a palavra, né, do pastor Heber, ouvir e crer é uma grande família. Verdade. E a palavra de ontem, não sei se todos puderam assistir, foi assim, algo Maravilhoso. extraordinário. Maravilhoso. E eu quero pegar o gancho daquela palavra de ontem, né, pra gente dar continuidade naquilo que o Espírito Santo tem para falar e falar com essa mesma unção, em nome de Jesus. Uma das funções que Deus me colocou dentro do ministério Ouvir e Crer, né, que a gente retomou agora há alguns meses, é justamente fazer esse alinhamento apostólico, a gente está junto mesmo naquilo que na palavra que é liberada, na unção que nós carregamos, e nós somos sabedores, estamos cientes de que a palavra que nós carregamos é uma palavra que ela pode revolucionar uma cidade, um país, uma empresa, uma família. Eu fui transformado por essa palavra, eu fui transformado realmente, então eu carrego a essência dessa palavra de vida no Espírito em mim. Isso se tornou para mim um encargo profético, propagar isso, onde eu for levar essa palavra, levar essa verdade da vida no Espírito, porque foi algo que transformou a minha vida. Mas ela é uma palavra desafiadora, não é verdade? A palavra de vida no Espírito, ela sempre nos leva para um lugar de desafios e de decisões. Eu lembro que uma das falas ontem do pastor Heber foi isso, que agora ele quer que os filhos saiam dos ninhos e pulem, né? Como a águia, um filhote da águia, né? A águia, ela fica todo o tempo alimentando os seus filhotes ali no ninho e mostrando para os próprios filhotes como é que faz. Então ela voa longe, põe os seus voos altos, depois ela dá os seus mergulhos e os filhotes dentro daquele ninho ficam assistindo a águia fazer. Mas chega determinado momento em que ela já não quer mais alimentar os filhos, ela mudou de fase, mudou a fase, então ela vem dentro do ninho e empurra os filhotes para o penhasco abaixo. Fica imaginando, né? O filhote de águia caindo naquele penhasco abaixo, ele fala assim, eu vou morrer. Mas algo dentro dele fala assim, não, você é uma águia, bata as asas e voe. Amém? Então a palavra de hoje é bem essa, bata as asas e voe. Diz para o seu irmão que está do seu lado aí, bata as asas e voe. Acabou. Agora já acabou. Profetiza agora. Acabou o tempo de ninho. Amém? Somos águias e vamos voar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler com vocês João capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. A palavra de Deus diz assim. Vou ler do 1 ao 17, porque não... É um texto maravilhoso. Qual que é? João capítulo 15, verso 1 a 17. A palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Repete assim, sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permanece,
a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Se a gente pudesse dar um título para essa mensagem que eu vou ministrar hoje, eu falaria de uma vida frutífera. E a palavra de ontem, eu quero realmente, eu dificilmente faço o que eu vou fazer aqui, citar algumas frases, mas eu tive assistindo novamente a ministração de ontem, e as frases que foram soltas, que a gente como Ministério Vida e Cria, a gente recebe muita unção enquanto a gente ouve a palavra, na verdade, a gente se empolga muito, a gente grita, principalmente quando estava em Goiânia, a gente tem né, uau, repete, isso mesmo, glória a Deus, mas às vezes é pela energia do momento, e a gente às vezes não tem noção do que está sendo liberado ali, que são sentenças proféticas, são palavras que te empurram para um desafio. E ontem, naquela ministração de ontem, o pastor Eber, ele liberou diversas palavras, e dizendo que ia mudar o nível. E aquilo, sabe, entrou dentro do meu espírito, e eu falei assim, não, eu preciso novamente escutar aquela ministração. Até ontem nós estávamos assistindo juntos, né, com o Charles, com a Leda. Eu não estava tão empolgado, porque aquela palavra estava entrando no meu espírito de uma forma que me sacudia por dentro, porque realmente Deus está nos chamando para um nível maior, amém? Deus está nos chamando para algo poderoso. E uma das frases que o pastor Eber citou ontem, ele diz assim, ali parafraseou Paulo, né? 2 Coríntios 6:12. Não há limites para a palavra que Deus colocou sobre a sua vida, porque esta palavra saiu do próprio Deus, mas estáis limitados pelos vossos próprios afetos. Então a palavra que nós carregamos e vivemos, né? Nós estamos ligados na videira, a videira é Jesus. Então é impossível a gente não dar fruto. Se estamos ligados em Jesus, nós vamos dar fruto, porque vem da videira. Eu não tenho mais esforço em mim para dar fruto. Se eu estou ligado na videira, a seiva da videira vem para o ramo, que sou eu, e o fruto nasce. Amém? Nós somos ramos ligados nessa videira. E então, um dos frutos que nós carregamos é a palavra. Melhor dizendo, um dos potenciais que nós carregamos para dar fruto é a palavra que foi lançada sobre minha vida e sobre a sua vida. A palavra que nós carregamos, ela é o potencial para nós darmos frutos. E não há limite para isso. Entende? Não há limite para a palavra que nós carregamos. Nós podemos, dentro da palavra que nós recebemos de Deus, cada um aqui tem uma palavra, que é uma promessa de Deus, algo que Deus diz que vai fazer. Cada um que está assistindo essa live tem uma promessa de Deus, tem uma palavra de Deus que você carrega. Essa palavra que você carrega, não há limites para que você possa andar nela e gerar muito fruto, ir além do que você pensa, além do que você pode, além da sua capacidade mental, porque essa palavra saiu do próprio Deus. Mas o que limita essa palavra? O que limita essa palavra são os nossos próprios afetos, os nossos próprios sentimentos. Porque quando Deus dá uma palavra para nós tentamos racionalizar essa palavra. Mas como? De que jeito? De que maneira? Em que tempo? É agora que eu tenho que agir? A gente começa então a colocar tantas questões em cima da palavra que Deus nos deu, e dentro dessas inquietações, desses questionamentos, nossos afetos, nossos sentimentos são aflorados, e vem o medo, vem a insegurança. Isso só acontece comigo ou a gente está no mesmo time, na verdade? Todos nós acontece. Vem o medo, vem a insegurança, mas e agora como é que eu vou fazer? Porque receber a palavra e carregar a palavra é uma grande responsabilidade. A promessa que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma responsabilidade que Deus te deu a promessa. Essa palavra ela tem um grande potencial para realizar grandes coisas, mas você é responsável por carregar essa promessa e não deixar que os seus afetos, que os seus sentimentos limite essa palavra. Amém? Repete comigo assim: eu não vou deixar que os meus sentimentos e os meus afetos me limite. Porque a palavra que eu carrego, ela não tem limites de realizações na minha vida. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Agora a gente precisa entender que agora eu preciso abrir o meu coração, evitar que as minhas emoções tomem conta do cenário. Evitar que as minhas emoções me gerem preocupação e insegurança. E o tema, né, da semana toda que nós ministramos no Ministério Vida e Cria foi andar no impossível. E Deus pegou um velhinho de 75 anos chamado Abraão e deu para ele uma promessa. Cara, olha, você vai acasalar com a sua esposa e você vai ter que gerar um filho dela. E ele recebeu essa promessa com 75 anos. A mulher dele tinha 65.
Eles então, eles foram limitados, eles começaram a limitar aquilo pelo afeto, porque veio a preocupação. Mas como? A minha esposa é estéril, ela já tem 65 anos, eu tenho 75 anos, como é que Deus pede para que eu me torne agora alguém que vai gerar um filho? Nós não temos filhos. E dentro daquela preocupação, Sara então tem uma proposta, deita tipo um Agar. Se relaciona com ela, acho que é dessa forma, ela disse, acho que é dessa forma que Deus vai gerar a promessa, vai cumprir a promessa para nós. Querido, quando Deus diz, Deus não trabalha com achismos, amém? Amém. Glória a Deus. Se Deus diz que você vai prosperar, que você vai crescer ministerialmente, em qualquer área da sua vida, se Deus diz que você vai liderar, que você vai governar, se Deus te deu promessas, Deus não trabalha com achismos. Deus trabalha com coisas absolutas e concretas. A palavra de Deus é algo absoluto na minha e na tua vida, é algo concreto, algo real. O que Deus diz é uma realidade. Nós não devemos seguir o caminho de Sara, de tentar dar um jeito na promessa para que ela se cumpra, ou acelerar tempos. Não, tudo na palavra de Deus ela tem o tempo correto, a estação correta, o momento correto, a forma correta e o modo de Deus correto das coisas acontecerem na minha e na tua vida. Nós não precisamos de preocupar como, de que jeito, de que forma, só precisamos crer e nos lançar. Amém? Como águias agora, nós vamos sair dos nossos ninhos, não importa o tamanho da montanha que você está, do penhasco que você está, você vai pegar essa palavra, você vai permitir que o Espírito Santo te tire do ninho, você vai se lançar de encontro a essa nova realidade que a palavra que nós carregamos quer nos propor. E no momento que você estiver jogando essa palavra, em nome de Jesus, comece a bater asas e voe. Voe na tua vida financeira, voe na tua vida profissional, nos teus relacionamentos, no teu ministério, em todas as áreas nas nossas vidas. Uma outra coisa que foi muito interessante na frase que ele soltou ontem, ele disse assim, pense segundo a fé. Porque quando Deus fala, Ele estabelece. Amém? Então o que? A palavra que eu carrego, ela já é estabelecida. A palavra que está na minha vida, que está na tua vida, ela já é uma realidade. Quando Deus emitiu a palavra, algo já foi estabelecido. Isso no mundo espiritual se tornou uma realidade. Agora, como é que eu estabeleço isso no mundo físico? Como é que eu vou estabelecer isso na terra? Como é que eu vou tornar a palavra palpável? Como é que eu vou tornar a palavra algo real na minha vida? Não mais andando no invisível, mas andando agora naquela palavra que ela já se encarnou. O verbo se fez carne. Quando eu carrego uma palavra que ela já está estabelecida, como é que eu vou encarnar a promessa de Deus? Não é uma boa pergunta? Pergunta para o seu irmão, como é que você vai encarnar a promessa de Deus? Porque todos nós carregamos um verbo, amém? Você que está me assistindo nessa live, você também carrega um verbo, a palavra. Nós carregamos um verbo. Agora, é minha responsabilidade e tua responsabilidade fazer com que esse verbo se torne carne, se torne real, se torne palpável. Eu quero apalpar as minhas promessas, amém? Eu quero viver dentro das minhas promessas. Eu quero respirar, comer, me vestir, andar, viajar, de acordo com a palavra que Deus liberou para a minha vida. Glória a Deus. Agora, como é que eu vou estabelecer isso? Ele então termina a frase dizendo assim, quando você muda pela palavra que Deus falou com você, você então estabelece no físico. Amém? Então quando Deus gera a palavra, eu carrego essa palavra me encheu de fé, me encheu de alegria, eu creio nessa promessa. Agora quando eu começo a ser transformado pela palavra que Deus empenhou na minha vida, que Deus colocou no meu espírito, que se tornou um encargo no meu espírito, e eu começo a mudar os meus pensamentos, mudar a forma como eu falo, mudar a forma de como eu trato as pessoas, mudar a forma de como eu lido no circunstancial. O que eu estou fazendo? Eu estou encarnando a palavra. Se Deus disse que eu vou ser próspero, um exemplo, Deus disse que todos nós somos prósperos. A palavra, nós carregamos essa palavra de promessa de prosperidade, amém? E Deus disse que nós já somos prósperos. O que nós temos que fazer? Nós devemos pensar como pessoas prósperas, nós devemos falar como pessoas prósperas, nós devemos nos vestir como pessoas prósperas, nós devemos caminhar e nos portarmos como pessoas prósperas. Amém. Quando assim fazemos, nós começamos a estabelecer a palavra que já foi estabelecida por Deus. Amém? Está claro até aqui? Ok? Amém. Glória a Deus. Então, quando Deus fala, Ele estabelece. Quando eu mudo de acordo com a palavra que Deus liberou, eu estabeleço na terra. É dessa forma que eu encarno as promessas de Deus. Chega de esperar, porque às vezes a gente fica esperando 10, 20 anos pelo cumprimento de uma promessa. Às vezes você está olhando para você, mas Deus me deu promessas e elas não se cumpriram. Será que você não mudou o suficiente, ou não se deixou ser transformado por esta palavra para que ela fosse estabelecida?
Então uma coisa que Deus está nos chamando é carregarmos essa consciência de que a palavra que Deus me deu, ela já foi estabelecida no mundo espiritual, ela já é uma verdade. Se ela não está sendo encarnada e vivenciada, experimentada na terra que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo, algo em mim precisa ser mudado. Eu preciso renovar os meus pensamentos, eu preciso mudar a forma como eu falo, eu preciso mudar a forma como me relaciono com as coisas, eu preciso mudar de acordo com a área que você tenha promessas na sua vida, seja qual for a área. Se Deus te deu uma palavra, essa palavra ela tem o potencial de fazer coisas ilimitadas na sua vida. Você já não pode mais limitar isso pelos seus sentimentos, pelas suas preocupações, porque isso já foi estabelecido por Deus e agora você tem que estabelecer na terra. Amém? É sua responsabilidade. E eu tenho um entendimento de que o nosso julgamento, quando a gente for arrebatado, estivermos diante do Senhor, no tribunal de Cristo, o julgamento não é quantos cultos eu frequentei, quanto dízimo eu dei, quanta oferta eu fiz, quantas pessoas... Não é isso. O julgamento é de acordo. A palavra que eu te dei, você viveu ela? Você encarnou essa palavra? Porque a palavra que nós carregamos, ela não só interfere na minha vida, ela interfere na vida de centenas de milhares de pessoas. Existem pessoas dependendo, repito, olha, presta atenção nisso. Existem pessoas dependendo de você, dependendo que a palavra que você carrega se torne uma verdade. Existem centenas de pessoas que não conhecem isso, mas elas dependem de você. Olha para o seu irmão e diz, existem pessoas dependendo de você. Isso é muito sério. Se eu tenho uma palavra de Deus, e eu encarno essa palavra, além de eu ter respostas para a minha vida, eu vou me tornar respostas para a vida de outras pessoas. Amém? Então o que nós devemos fazer? Agora, uma coisa foi interessante, que ele falou ontem também. Os perímetros de qualquer área da nossa vida foi estabelecido por Jesus na cruz. Qual é o perímetro que você tem para ser próspero na sua vida financeira? Já foi estabelecido por Jesus na cruz. Não tem limites, o perímetro é ilimitado. Então o perímetro de qualquer área, de qualquer bênção, de qualquer sucesso na minha vida, de prosperidade na minha vida, esse perímetro foi limitado por Jesus na cruz. O que quer dizer isso? Não tem limites, entende? Não tem limites, já foi estabelecido. Então, se estabeleça no perímetro de Jesus e governe. Amém? Repete comigo. Amém. Eu vou me estabelecer. No perímetro de Jesus. Que Ele estabeleceu. E vou governar. Eu tenho ciência de que a palavra que eu carrego é uma palavra de governo. Nós temos ciência, nós sabemos disso. Nós passamos por diversas lutas no nosso ministério. Nosso ministério passa por desconstrução, por construção, manifestação, desconstrução, construção e manifestação, não é assim? Nós somos é um ministério que está em constante mudanças e coisas. Nós somos assustados de repente. E é muito legal isso, porque assim, a gente não fica confortável. O Ministério Ouvir e Crer não é um ministério que não dá conforto para ninguém. É um ministério para gente que amadurece. A palavra daqui não é uma palavra para um bebê na fé. O cara ele vai ter que avançar. Não tem conforto no Ministério Ouvir e Crer. É sempre pancada, porrada e vai para cima. Entende? Nós somos acostumados com os abalos, né? Não existe ministério mais abalado do que Ouvir e Crer no Brasil. Nós sofremos abalos. Mas se nós permanecemos, e por que nós mantemos firmes dentro desse ministério, debaixo dessa paternidade, carregando essa palavra? Porque nós sabemos que essa palavra é uma palavra de governo. Amém? É uma palavra que pode transformar a nossa nação. Eu sei, tenho ciência, e pela graça e pela fé de Deus. Deus me colocou agora aqui na cidade de Toledo. Eu sei que a palavra que eu carrego é uma palavra que eu posso... que se eu crer nela e ver ela cabalmente, eu vou governar Toledo em nome de Jesus. Amém? Espiritualmente eu vou governar aquela região. Porque eu sei o encargo profético que essa palavra gerou no meu espírito. E eu sei as vezes que eu tive que me lançar crendo na palavra, quando não existia nada para me segurar, fazia agora. Porque às vezes Deus vai colocar a gente em situações que não há nada para a gente segurar. Não tem amigo, não tem dinheiro, não tem estrutura financeira, física, não tem nada. O que você tem que fazer? Mergulha, meu irmão. Pula no vazio, creia na palavra, creia no invisível. É ali onde você aprende a bater asas. Então nós somos constantemente desafiados a andar nesse perímetro de Cristo, que é ilimitado, a gente nos estabelecermos nesta verdade. Agora ele soltou depois no final umas frases que doeu em mim. Doeu. E eu vou ter que repetir aqui pra gente. Vou fazer doer. Doeu, cara. Foi um negócio assim muito sério. Olha só. Vamos lá, vou pegar leve primeiro. Vamos lá. Ele falou assim: se você vive no Espírito, você se torna pai.
Vou repetir, ele disse isso ontem. Se você vive no Espírito, você se torna pai. E aí ele citou uma outra frase, que acho que o Tubal entende muito, que é ser padreador. Ele citou essa frase ontem, que é o quê? O animal que acasala, um animal que procria, o animal que gera. É aquele animal que é o reprodutor, um animal reprodutor. Então viver vida no Espírito é como você ser posicionado como padreador. Isso quer dizer, você vai ter que gerar. Está na hora de você ser pai espiritual. Está na hora de você ser uma mãe espiritual. Está na hora de você gerar filhos, de você gerar seguidores, de você inspirar pessoas, amém? Então não sacudir daí nesse irmão, está na hora de você inspirar alguém. Você pode ir. Amém? Está na hora de você inspirar alguém. Então um padreador é um animal reprodutor. É aquele que, cara, ele vai definir ali né, o cara que vai reproduzir, aquele que gera. Então assim, se você vive no Espírito, não tem como você não se tornar um pai espiritual, uma mãe espiritual. Não tem como. Então essa palavra que veio para nós ontem, ela está sendo aqui replicada, né, porque eu perguntei ao Espírito Santo que iria ministrar aqui, o Espírito Santo falou assim, anotem umas frases aí. Então estou na orientação do Espírito. Eu nunca fiz isso, de ficar reproduzindo palavras, de ficar copiando, não, mas é uma orientação do Espírito Santo para quê? Para trazer esse alinhamento apostólico e fazer com que a gente reproduza, que a gente seja frutífero, como a palavra que nós lemos. Aleluia. Se estamos na videira, nós temos que dar frutos. Amém? E um fruto que permanece. Porque assim, à medida que eu ando na palavra que Deus me entregou, falando agora de João capítulo 15 que eu li, diz assim, olha, verso 16, capítulo 15, verso 16 diz assim, vocês não me escolheram, Jesus falando, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. A fim de que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Resultado de oração. Quer viver uma vida de resultado de oração? Seja frutífero. Seja frutífero, porque a fim de ele fala assim, eu chamei vocês, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês deem muitos frutos e que o fruto que vocês dão seja um fruto permanente, a fim de que tudo, não diz qualquer coisa, determinada coisa, diz tudo que vocês pedirem, o Pai vos conceda, se torne uma realidade. Amém? Então, nós somos chamados para esse lugar de uma vida frutífera. Agora as frases que vai doer. Paternidade é uma unção de viver na fé. O pai espiritual tem que viver na fé. Ele tem que gerar dinheiro na fé. Ele tem que comer pela fé. Ele se veste pela fé. Ele viaja pela fé. Ele abre caminhos. Ele vai pregar em lugares que nunca ninguém foi, pela fé. Tudo pela fé. Nós vivemos pela fé. Então o que é? O que o pai espiritual tem que entender? Que o trabalho, vocês todos trabalham, graças a Deus, são bons profissionais, têm empresas, glória a Deus por isso. Mas isso já não é mais o parâmetro. O parâmetro é a tua fé. Então você não deve mais se apegar o que você faz. Na verdade, a fé que você tem e a palavra que você carrega deve potencializar o que você faz. Amém. Potencializar a sua empresa, os seus ganhos financeiros, os seus salários, os seus negócios. Amém? É pela fé. Então agora nós estamos sendo chamados para quê? Para andar nesse nível de fé. Eu creio muito no potencial dessa igreja de Maringá. Creio muito no potencial desse ministério aqui nessa cidade. E eu creio muito que a palavra e a unção que vocês carregam, a forma como Deus os uniu, é algo poderoso para um governo se manifestar aqui. Um ajudando o outro, um contribuindo com um corpo em funcionamento. Não tem como alguma coisa paralisar vocês. Amém? Amém. Não tem. Então o pai espiritual, ele vai andar numa unção, ele vai viver uma unção, a unção de viver na fé. Agora doeu isso aqui em mim, e eu fiquei avaliando, né? Se não tem ninguém te seguindo, pare tudo e vá ter um encontro com Deus. Essa me doeu, cara. Essa aqui eu falei, caramba. E seguindo, entra. Essa foi forte. Então ele disse. Olha, sem ser cobrador, né? Então vou melhorar a frase. Olha só, pois ele melhorou a frase. Ele falou assim: se você não está inspirando alguém, pare tudo e vá ter um encontro com Deus. Nossa, tem que ter um encontro hoje, então. Você faz a oração da pila aí? Se você tem que. Se você não está carregando resposta, ele falou assim: se ninguém está te ligando para pedir oração, se ninguém está te ligando para pedir um conselho, se ninguém está te ligando para dizer como é que faz aquilo, como é que resolve aquilo, por favor, pare tudo e vá ter um encontro com Deus. E ele falou ainda assim: não vem nem no culto não ouvir e crer. Não vem aqui não.
Vai lá para o monte, vai para um lugar, fique sozinho com Deus. Quando você encontrar Deus, você volta para ouvir e crer. Cara, foi muito sério isso. Adoro isso. Foi Na chincha. power. Só que isso dói dentro da gente. Dói. Eu me senti assim, com o meu encargo profético um pouco mais, assim, tem que avançar mais. Já estou fazendo, eu achei que, não, diante dessa palavra, eu tenho que ser mais ousado. Tenho que ser mais audacioso. Eu tenho que inspirar mais pessoas. Eu tenho que ter pessoas mais pessoas me seguindo, mais pessoas querendo saber do que Deus está fazendo na minha vida. Porque é muito sério isso, porque a palavra que a gente carrega é uma palavra que vai mudar a vida de pessoas. Aí ele fala assim: que adianta ouvir e não praticar? Amém. O que adianta saber tudo isso, toda essa verdade, conhecer a palavra de vida no Espírito, carregar essa unção, né? Saber sobre a oração em línguas, saber tudo sobre as práticas espirituais? Porque o nosso ministério não é um ministério que nós não nos relacionamos com a estrutura, não é verdade? Nós não fomos ensinados a ficar, vamos para a igreja, fazer o nosso culto, e a gente só se relaciona com a estrutura. Se acabar, se fechar a igreja, a gente não sabe fazer mais culto. Não, no Ministério Viriqueiro nós somos ensinados a andar com Deus, e não andar com a estrutura. Nós nos relacionamos muito. Essa pandemia, para quem realmente vive essa palavra de vida no Espírito, não fez diferença nenhuma, porque a gente já vive né, na prática espiritual de orar em línguas, meditar na palavra, adoração, jejum, meditação. A gente já vive nesse lugar. Então ele fala: o que adianta ouvir e não praticar? Porque, querido, se a gente for pegar tudo que a gente tem ouvido de mensagens do pastor Heber, do pastor Tércio, de outros pastores que Deus está levantando, a bispa Yula agora, outros ministérios, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente carrega de informação, a gente tem recebido de ensinamento. Se a gente está ouvindo tudo isso e não está praticando, a gente precisa realmente ter um encontro com Deus. A gente precisa realmente parar tudo e mergulhar e falar: Deus, misericórdia. Entrar num momento de arrependimento, de metanoia, de falar: não, Deus, eu quero parar tudo e quero realmente saber, eu quero ter encontro contigo, porque eu sei que essa palavra ela pode influenciar muita gente. Então, outra frase: que adianta ouvir, crer e não experimentar? Essa é forte também. Que adianta ouvir, crer e não experimentar? Porque na verdade, quando nós estamos pedindo para Deus, nós oramos muito pedindo: Senhor, me dá entendimento. Quantos pedem entendimento? O entendimento, na verdade, é uma experiência. Quando você está pedindo: Deus, me dá entendimento, eu troco o entendimento por experiência, porque o verdadeiro entendimento é uma experiência. Então, estou pedindo agora para Deus, eu preciso de algumas coisas novas na minha vida. Então, eu pedindo: Deus, eu quero ter experiências com isso. Quando você começa a orar pedindo: Deus, eu quero ter experiências, na verdade você está pedindo para ter um entendimento que você vive, um entendimento que é real, não é somente um entendimento teórico. Não, agora eu entendi o que significa a palavra arrependimento. Arrependimento é metanoia. Tudo bem, que adianta você entender isso, mas você não experimentar isso? Aula prática agora. Então você tem que realmente praticar isso. Você tem que experimentar essas coisas. Então nós carregamos essa palavra que nos impulsiona a experimentar. Então eu quero repetir novamente essas palavras aqui que doeram, essas frases, porque é reflexão. Se não tem ninguém te seguindo, pare tudo e vá ter um encontro com Deus. Se você não está inspirando uma pessoa, não está inspirando pessoas, pare tudo e vai ter um encontro com Deus. Se ninguém está te ligando, pedindo respostas, pedindo conselhos, pare tudo e vai ter um encontro com Deus. Você tem que ser alguém que tem respostas. Que adianta ouvir e não praticar? Que adianta ouvir e crer e não experimentar? Então está na hora da gente sair do ninho. Amém? Diz para o irmão: está na hora de você sair do ninho. Sai do ninho. Os irmãos que estão me escutando nessa live, saiam do ninho em nome de Jesus. Está na hora, vocês são águias, saiam do ninho em nome de Jesus. Pulem. Abra as asas e voem em nome de Jesus. Abra as asas e voem em nome de Jesus. Amém, queridos? Então essa palavra é uma palavra de alinhamento na paternidade, alinhamento apostólico, entende? Alinhamento de quem nós somos, do que carregamos. Nós não carregamos o nome de uma igreja, não carregamos placa, nós somos igreja orgânica, mas carregamos o que é um DNA espiritual, estamos numa paternidade espiritual, nós temos uma palavra que pode transformar a vida de uma cidade, amém? E Maringá precisa ser transformado, amém? Amém. Toledo precisa ser transformado. Onde nós formos, nós temos a condição e o poder e a autoridade para transformar situações.
Charles vai para o Paraguai, você vai transformar o Paraguai em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde nós formos, nós carregamos isso. Então nós estamos ligados em quem? Na videira verdadeira que é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. E todo ramo que dá fruto, o que ele fala? Eu vou podar para que ele dê mais fruto. O ramo que está em mim não está dando fruto, eu vou cortar. Porque ele não está dando fruto, está ocupando espaço. E graças a Deus aqui ninguém está ocupando espaço, todo mundo tem potencial e está todo mundo pronto para dar fruto em nome de Jesus. Amém. Porque a ministração de ontem, se você prestar atenção, ele terminou dizendo: frutifiquem, frutos. Foi assim que ele gritou lá. E é a mesma tônica de hoje: frutifiquem em nome de Jesus, deem frutos, sejam frutíferos, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Isso se torne uma realidade. Em nome de Jesus. Amém? Senhor. Chega de deitar com Agar. Diz para o irmão: chega de deitar com Agar. Não, ele não ouviu, fala para ele: chega de deitar com Agar. Sabe, fica gerando Ismael, querido. Que Agar, ela mostra que é um atalho, né? Vou por outro caminho. Vou antecipar coisas, vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. Bom, o que Deus falou não é bem isso, é mais ou menos aquilo. É o que o que Deus falou não é bem isso. É a gambiarra. Deitar com Agar é isso. É uma gambiarra. Não importa. É através de Sara que Isaac será gerado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ismael não é plano de Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus. Chega de perder tempo. Ismael é atraso. Se você olhar na história de Abraão, ele gera Ismael e recebe 13 anos de silêncio de Deus. Ele tem 76 anos quando Ismael nasce. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão de novo? Aos 99 anos. E quando Deus vem para Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E ele renova a promessa: daqui a um ano você vai ter o filho. Daqui a um ano eu vou vir até vocês. Ele muda o nome dele de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e fala: daqui a um ano eu venho até vocês. Daqui a um ano a sua esposa vai estar amamentando um bebê. Glória a Deus. Amém. E daqui a um ano nós queremos ver coisas diferentes. Aleluia. Amém. Coisas gloriosas. Daqui a um ano, você que está me assistindo nessa live, daqui a um ano, glória a Deus, Isaac já nasceu, você já está amamentando Isaac, já está vivendo com Isaac, está sendo bênção na tua vida, a promessa se tornou realidade, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ser pessoas corajosas e destemidas. Chega de brincar, ele falou ontem, né? Foi muito sério. Chega de brincar de igreja. Se você assistir, eu vou assistir de novo, porque aquela ministração mexeu comigo. Ele falou: chega de brincar de igreja, chega de brincar com a palavra, de brincar de ser crente. Não, vamos mudar a realidade dessa cidade, vamos mudar a realidade do nosso ministério, vamos mudar a realidade. Então ele termina dizendo: olha, e o nível mudou a partir de hoje. Realmente mudou, queridos. Amém? Agora, você não é mais inocente. Você ouviu a palavra ontem, hoje ela foi pregada novamente, com maior ênfase. Então Deus tem algo específico para esse ministério de Maringá, não sei o que Deus tem para você. Se ouvir e crer, ouviu ontem, o Brasil todo, e vocês estão sendo ministrados novamente na mesma palavra, a pegada é com vocês. Amém? A pegada é com vocês. Tem algo aí, tem algo com vocês que outros não vão fazer. Vou repetir, tem algo com vocês, Ministério Ouvir e Crer Maringá, que outros não vão fazer. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado. Tem algo através de vocês que outros não vão fazer. Se ajustem, saiam do ninho, batam asas e voem em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra. Quando você recebe essa palavra por fé? Amém? Você que acompanha essa live, que Deus te abençoe. Obrigado por estar presente. Receba esta palavra, a mesma unção que nós compartilhamos aqui, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Amém. Amém, Senhor. Vamos mergulhar.